Vamos agora conferir as principais notícias que marcaram a semana finda, uma semana em que os números de Covid-19 reduziram em relação à semana anterior e que o Governo apresentou o seu plano de retoma económica para o setor privado. A semana começou com a União Europeia a reiterar apoio orçamental a Cabo Verde, colocando à disposição do arquipélago 18 milhões de euros para ajudar na recuperação económica pós-pandemia, 6 milhões dos quais já foram desembolsados em dezembro último. Também o sistema das Nações Unidas esteve reunido na praia para lançar o processo que define o novo quadro de cooperação para o quinquênio 2023-2027, que será assinado em setembro deste ano. Um assunto que deu que falar esta semana foi o aumento da taxa de desalfandegamento de algumas viaturas em 200 contos e também a subida do IVA de 10% para 15% no setor da restauração. Medidas que entraram em vigor no início deste ano. As duas câmaras de comércio condenaram a decisão governamental que consideram vai sufocar ainda mais a classe empresarial já de si fragilizada com as consequências da pandemia. O Governo justifica o agravamento dos impostos como uma solução para fazer face à situação atípica que o país atravessa. Na terça-feira, a Seleção Nacional de Futebol perdeu por 2-0 com o Senegal no jogo dos oitavos de final, ficando assim fora do CAN 2021. A comitiva regressaria ao país na sexta-feira, sendo recebida no aeroporto da Praia por familiares e amigos orgulhosos dos esforços da seleção perante as várias dificuldades que enfrentou nesta competição. A Câmara Municipal da Praia lançou campanha de sensibilização para a legalização da atividade de comércio a retalho. É que perto de 3 mil vendedeiras ambulantes não estão legalizadas e cerca de 60% do comércio retalhista não tem alvará. A Edilidade quer, por isso, com base numa estratégia de inclusão, envolver todos e de forma legal no desenvolvimento direto da capital. Cabo Verde subiu 2 lugares e ocupa agora a posição 39 no Índice de Percepção da Corrupção 2021, divulgado pela Organização Transparência Internacional. O arquipélago continua sendo o melhor entre os países africanos da língua oficial portuguesa e segundo na CPLP. Na quarta-feira arrancaram os trabalhos parlamentares com um debate com o Primeiro-Ministro sobre transportes e integração regional. Governo, situação e oposição apresentaram visões diferentes sobre o setor. O Programa Emprego, Empregabilidade e Inserção chega ao fim com cerca de 95% dos resultados alcançados, segundo a Coordenadora Nacional. Mais de 1.000 jovens foram inseridos no mercado de trabalho durante os 4 anos da implementação do programa, financiado pela cooperação luxemburguesa. O Governo anunciou na quinta-feira o seu plano de retoma do setor privado no pós-Covid, onde consta linhas de crédito ao empresariado nacional no valor de 9 milhões de contos, com garantias da Progarante e o aval do Estado. Os créditos estarão disponíveis a partir de finais de fevereiro e vão beneficiar, sobretudo, os setores da agricultura, pesca industrial, microfinanças e tecnologias de informação e comunicação. Ministro do Mar visita as fábricas Frescomar e Atunlo em São Vicente e pede colaboração para acabar com os conflitos laborais. Abrão Vicente, que de resto esteve durante toda a semana a visitar instituições sob a sua tutela, com o intuito de inteirar-se do seu funcionamento e imprimir uma nova dinâmica ao setor das pescas, que, a seu ver, deve assumir a sua centralidade na economia do país. INPS e Comissão Nacional de Proteção de Dados juntaram-se para celebrar o Dia Internacional de Proteção de Dados com uma palestra sobre a alteração na legislação sobre a proteção de dados pessoais. Ficou assente que o novo regime jurídico vem reforçar o quadro regulatório nesta matéria com o propósito de salvaguardar os dados de pessoas singulares. Instituto Politécnico de Viana do Castelo assinou protocolos com câmaras de Santa Catarina de Santiago e Praia para facultar vagas aos jovens dos 2 concelhos para formação superior em Portugal. A CDAO realizou esta sexta-feira uma cimeira extraordinária onde chefes do Estado e do Governo condenaram o golpe de Estado no Burkina Faso. Cabo Verde participou virtualmente no encontro, do qual saíram algumas recomendações, nomeadamente o envio de uma delegação dos chefes das Forças Armadas da região para fazer a primeira avaliação da crise no Burkina Faso. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional realizou o Conselho para analisar e propor orientações para um melhor exercício da missão diplomática e consular. E nesta semana, o ministro Rui Figueiredo Soares conferiu posse a novos dirigentes do Ministério.
O Presidente da República recebeu várias organizações sociais e culturais que foram dar a conhecer ao chefe de Estado os seus projetos para 2022. Santa Catarina do Fogo teve os seus instrumentos de gestão para este ano chumbados pela segunda vez consecutiva em Assembleia Municipal e vai agora funcionar em duodécimos. O Presidente da República devolveu ao Parlamento para reapreciação a proposta que altera a lei de criação do Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado. José Maria Neves diz não entender os motivos da transferência da competência de supervisão do fundo do Banco de Cabo Verde para a recém-criada Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários. A JOC pede apoio internacional para pôr um ponto final no que considera ser ataques à liberdade de imprensa em Cabo Verde. Em relação à pandemia de Covid-19 no país, os números de novos casos e de óbitos de segunda a sábado reduziram em relação à semana anterior. Foram 359 novas infecções e 6 óbitos. A semana terminou com o país a contar 581 casos ativos de SARS-CoV-2.